Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 7 de maio de 2022. E estamos introduzindo a lição de número 7 do nosso trimestre, cujo tema será Aliança com Abraão. O texto base para o nosso estudo da semana encontra-se em Gênesis capítulo 15, verso 2, que vai dizer: Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Na lição dessa semana, nós teremos a oportunidade de perceber o momento em que o Senhor Deus vai formalizar a sua aliança com Abraão. Abraão havia sido chamado para sair de Ur dos Caldeus. Como vimos na semana passada, o Senhor se apresentou a ele e disse: Lech Leká, vá para fora desse ambiente humanista, desse ambiente onde você é o centro de tudo, onde a sua vontade é soberana, e entre numa caminhada junto comigo, uma caminhada de fé, uma caminhada que vai fazer com que você entenda que existem outras coisas mais importantes e muito mais relevantes no contexto desse mundo do que a sua própria vontade. Abraão vai entender o chamado, ele vai dar esse passo de fé. Como vimos na semana passada, houve momentos em que ele disse para si mesmo, Lech Leká, e acabou seguindo em outra direção, o que trouxe prejuízo para si mesmo. Entretanto, logo depois daquela experiência da guerra dos 4 reis do Vale do Eufrates, da região de Babilônia, da região da Mesopotâmia, contra os 5 reis dos cananeus, nos quais Abraão, ele percebe nitidamente que através do poder de Deus, da confiança no Senhor, ele consegue essa vitória que 5 reis não haviam conseguido. Ele, juntamente com Escol, Aner e Manri, que eram seus aliados, mais 318 servos do seu acampamento, ele consegue vencer essa coligação de 5 reis. Ele consegue resgatar o seu sobrinho Loben, como também as pessoas que haviam sido levadas cativas por essa coligação. Logo depois disso, o Senhor Deus agora vai se apresentar diante dele. Essa semana teremos a oportunidade de estudar especificamente Gênesis capítulo 15, 16, 17, 18 e ao mesmo tempo uma parte do capítulo 19, onde vamos perceber agora o desdobramento desse momento. Abraão parece que tinha aprendido uma grande lição junto com o Senhor. É claro que há um princípio que precisamos entender. Todas as vezes que nós tentamos fazer a nossa caminhada do nosso jeito, quando nós dizemos para nós mesmos o Lech Leká, vá, siga o seu pensamento, siga a sua ideia, vá na direção daquilo que você acha que vai ser melhor para você mesmo, o Senhor Deus, ele tem paciência conosco, ele nos deu livre-arbítrio. Não é à toa que o apóstolo Pedro ele vai dizer: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, mas ele tem paciência com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que significa que Deus vai esperando o tempo do ser humano, o tempo em que o ser humano vai crescer no conhecimento, vai crescer na fé, e enquanto esse processo de crescimento vai tendo lugar, a gente vai crescendo também no conhecimento a respeito do Senhor Deus e dando passos de fé e vendo coisas tremendas acontecerem. Repare que Deus havia prometido a Abraão que a terra seria dele e ao mesmo tempo que ele seria pai de nações. A promessa ainda não tinha se cumprido. Ele continuava num processo ainda de peregrinação, num processo de jornada. Ele continuava vivendo em tendas. Ele continuava como um nômade, peregrinando pela terra que Deus tinha dito: a terra é tua, é essa aqui. E eu quero que você vá influenciando os cananeus. Ele estava exatamente num processo de caminhada. Parece que aquilo que ele tanto sonhara, que era principalmente ser pai, estava muito distante de si mesmo. É tanto que o texto de Gênesis 15, verso 2, vai mencionar o momento em que o Senhor Deus aborda Abraão e vai dizer para ele: olha, você vai ser pai de nações. Abraão vai responder ao Senhor: Senhor, o que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Um servo que nasceu na minha casa é como se fosse um filho, mas não é. Você percebe que mesmo aquele que havia estabelecido uma conexão de fé com Deus, em determinados momentos ele vai duvidar. E o que é interessante aqui na lição dessa semana é exatamente isso. Sabe, quando você olha, por exemplo, aqui para esse período de Abraão,
você encontra muitos aspectos humanos sendo ressaltados na história dele. Você vai, por exemplo, perceber o Abraão cheio de risos e de temores. Momentos em que ele está com muito medo e momentos em que ele está feliz. Abraão, por exemplo, no capítulo 15, verso 1, vai mencionar que ele teve medo. Olha o que o texto diz. Depois desses acontecimentos, que acontecimentos? Depois que ele enfrentou a coligação daqueles 4 reis contra os 5 reis da região de Canaã. Claro que ele esperava que acontecesse algum tipo de retaliação por parte daquela coligação. A palavra do Senhor veio a Abraão numa visão de noite que disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Deus se aproxima de Abraão para poder dizer: não tenha medo, o que significa que ele estava com medo. Você olha, por exemplo, que Sara também teve medo. Capítulo 18, verso 15 vai dizer: então Sara, receosa, acabou tomando ali uma determinada postura. Você olha, percebe esses aspectos humanos. Por outro lado, Agar também é apresentada no capítulo 21, verso 17, também com medo. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus clamou do céu a Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Você percebe aqui que dentro do contexto da família, essa ideia de medo, ela tomou conta das pessoas. Nós às vezes achamos que esses personagens que aparecem no contexto bíblico são sobre-humanos, são indivíduos com poderes especiais. Não, era gente como eu e você, gente que às vezes se sente receosa, temerosa, mas gente também que às vezes simplesmente é feliz ou demonstra algum tipo de alegria através do riso. Por exemplo, quando você vai para o capítulo 17, verso 17, o texto diz, apresenta Abraão rindo. O texto diz: então Abraão se prostrou, o rosto em terra, e se riu. E diz consigo: a homem de 100 anos pode nascer um filho, dará Sara, com os seus 90 anos, à luz. Você percebe aqui o riso nos lábios do Abraão, da própria Sara, 18, verso 12. E riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, teria ainda prazer. Você olha para Ismael também, num ato de riso, vendo Sara que o filho de Agar egípcia, a qual lhe dera a luz a Abraão, caçoava ou ria de Isaac. Você percebe aqui que mesmo esse riso, o riso tanto no caso do Abraão quanto da Sara, são risos de alguém que está tendo dúvida daquilo que Deus disse. Tipo assim, era uma coisa tão grandiosa que parecia impossível. Aquele momento em que você balança a cabeça e diz: não, isso não vai acontecer. No caso de Ismael, você percebe que Ismael riu com um tom de deboche por conta de Isaac, e provavelmente porque Isaac, ele já era agora o filho da velhice desses dois pais. Você percebe que esses capítulos eles vão ressoar uma sensibilidade e ao mesmo tempo um calor humano sem qualquer tipo de perspectiva anterior disso ter acontecido. Abraão, ele, por outro lado, está sendo apresentado aqui no seu aspecto mais humano, mais básico, com suas dúvidas, seus temores, o próprio ambiente familiar. É diferente quando você olha para uma história, você já sabe como ela termina. Você começa a história do Abraão já sabendo que no auge dos seus 99 anos ele foi pai, que Sara, no auge dos seus 90, engravidou. A gente já sabe como a história vai terminar. Diferentemente, é você viver uma história de fé como essa. O que o texto vai dizer para a gente nessa semana é exatamente isso. Esses seres humanos eram falíveis como eu e você. Tiveram suas dúvidas, seus receios. Famílias com problemas sérios. Apesar disso, você percebe o Abraão profundamente impactado pelo Evangelho do Senhor, pela mensagem do Senhor, entendendo que Deus o havia chamado por causa de todas as nações da terra. O texto bíblico também vai mostrar que Abraão ele vai se interessar pela salvação, por exemplo, dos sodomitas, que são perversos e que merecem ser destruídos. Ele vai inclusive negociar com Deus a questão da salvação desse pessoal. Será, Senhor, que se por acaso tiver 50, o Senhor não vai poupar a cidade toda por amor desses 50? E ele vai descendo esse número cada vez mais. Ele está interessado por gente que não merece absolutamente nada. Ele parece que tinha entendido a graça de Deus. Por outro lado, você vai perceber que ele cuidou da Sarai, da Agar, do Ló,
que ele foi hospitaleiro para com os 3 mensageiros que foram enviados a ele. Você vê o cotidiano de gente como eu e você, gente com dificuldade, gente com atos nobres, gente que foi compreendendo conforme caminhava com Deus aquilo que era o propósito do Senhor Deus para si mesmo, bem como para toda a humanidade. E é nesse contexto que Abraão, cujo nome vai indicar uma nobreza, uma respeitabilidade, porque o nome denomina todo o aspecto mais ligado à nobreza, a posição de nobreza que esse homem ocupava, quando ele vai viver algumas experiências nas quais a sua fé vai ser solidificada. Mesmo em meio a tantos problemas e dificuldades, o seu nome vai ser completamente alterado para Abraão, que vai significar o pai de muitas nações. Assim, nós vamos ver alguns indícios da natureza universal daquilo que Deus planejava fazer por meio da aliança com Abraão e como foi que o Abraão reagiu diante disso, dentro do seu círculo familiar, dentro do seu dia a dia. Às vezes a gente tem dificuldade de poder alcançar algumas vitórias maiores na nossa história, porque a gente acha que tem que ser sobre-humano, porque a gente tem que estar acima de uma série de questões que fazem parte da nossa história enquanto seres humanos. Na lição dessa semana nós vamos perceber que Deus respeita esses aspectos humanos e ao mesmo tempo tem paciência conosco, nos ajudando a construir uma história de fé, mesmo em meio a elementos tão turbulentos como foi o meio da família do próprio Abraão. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que Ele me ajudasse, no meio da minha realidade, dos problemas que eu enfrento com a minha família, que eu enfrento com aqueles que estão à minha volta, que eu possa também construir uma história de fé dentro de uma aliança com Deus. Você não gostaria de fazer a mesma coisa? Então ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que tem um propósito de aliança para conosco. Ajuda-nos a viver essa experiência de aliança, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?